Como é possível que pessoas consideradas boas possam agir de forma tão terrível? Essa pergunta é um enigma que ressoa profundamente em todos nós. Essas almas generosas, que dedicam suas vidas a cuidar dos outros, em algum momento encontram um caminho que as leva a se transformar em sombras de si mesmas. No fundo, cada um de nós carrega uma dualidade: a luz e a escuridão, que constantemente se confrontam. Quando a bondade é forçada a se silenciar, o que fica é a amargura que pode corroer de dentro para fora. A jornada para o lado sombrio muitas vezes começa de maneira sutil, como uma drope de tinta em água pura. Nossas intenções mais nobres podem ser eclipsadas por experiências dolorosas e desilusões. A frustração se acumula e um ciclo vicioso se forma. O que era uma força positiva se vê encurralada por situações que desafiam o que acreditamos ser o bem. E com isso, um pequeno grão de raiva começa a florescer, alimentado por traições e injustiças, dando espaço ao demoníaco. É nesse cruzamento que muitos perdem o rumo, dando lugar a um exterior amargo, que grita por atenção e justiça. A transformação não é imediata, mas um processo que se desenrola ao longo do tempo, em meio a escolhas e impulsos que muitas vezes se baseiam em dor. A linha entre ser bom e ser malvado se torna tênue, até que o que resta é um reflexo distorcido da própria essência. Mas esse caminho é um convite à reflexão. Será que somos realmente demônios ou apenas perdemos nosso caminho devido às feridas que carregamos? Compreender a natureza humana é como explorar uma floresta densa e enigmática. Cada árvore representa um aspecto de nós mesmos, cada sombra, uma emoção reprimida e cada luz, um desejo sincero. Para navegar por essa complexidade, é fundamental reconhecer que, por trás de cada ação, há experiências vividas, traumas armazenados e esperanças frustradas. Ao entendermos a verdade de quem somos, nos tornamos mais equipados para lidar com as adversidades da vida. A natureza humana não é linear e, ao contrário do que muitos acreditam, é repleta de nuances. Existe uma fusão entre nossas ações intencionais e os reflexos do nosso subconsciente. Ninguém está livre de ser influenciado por fatores externos, como a sociedade, a cultura e as relações interpessoais. Por isso, a chave para desvendar esse mistério reside em aceitarmos que todos são capazes de fazer escolhas que nos aproximem ou nos afastem de nossa verdadeira essência. Esta busca por compreensão não se limita a um aspecto moral, mas nos convida a explorar os diversos papéis que assumimos em nossas vidas. Às vezes, o amigo devotado pode esconder um medo profundo de rejeição. O trabalhador altruísta pode estar angustiado com a pressão de atender às expectativas alheias. Ao olharmos para a natureza humana através de uma lente mais ampla, podemos encontrar compaixão pelos outros e por nós mesmos, reduzindo as chances de sucumbir à escuridão que reside em nós. A amargura, como uma planta invasora em um jardim, começa com uma pequena semente que, se não for identificada e tratada, se transforma em algo opressivo e destrutivo. Muitas vezes, essa semente é plantada por experiências de traição, abandono ou frustração, começando a enlamear a pureza da bondade. O perigo é que a amargura não se limita a uma emoção passageira. Ela se arraiga nas crenças que formamos sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Quando essas pequenas frustrações não são enfrentadas, elas começam a crescer, criando uma visão distorcida da realidade. A pessoa que uma vez se destacou pela bondade torna-se cínica, chamando de ingênuos aqueles que ainda acreditam na bondade alheia. Assim, a amargura se transforma em um mecanismo de defesa, uma armadura contra a dor. Mas, como todo escudo, ela impede que o amor e a compaixão entrem. A evidência da bondade se torna cada vez mais escassa no coração de quem foi ferido. Entretanto, a amargura não é uma sentença de morte para o espírito. É possível, a partir da consciente aceitação da dor, começar a fazer o trabalho interno de limpeza emocional. E quando se trata de lidar com uma planta tão enraizada, podas cirúrgicas são necessárias. Precisamos desenterrar essas raízes de amargura, enfrentar o que nos fere e aprender a cultivar novamente a alegria e o amor. Somente assim, conseguiremos fazer a transição de um campo de batalha emocional para um jardim de possibilidades. O amor é frequentemente celebrado como uma força poderosa e transformadora. No entanto, quando essa força pura se transforma em possessividade, ela pode rapidamente se tornar uma prisão ao invés de um abrigo.
O amor possessivo é como uma corrente pesada que aprisiona, sufocando a individualidade e a liberdade. Os sentimentos que deveriam nutrir se transformam em controle, gerando uma dinâmica tóxica que desencadeia inseguranças profundas tanto na pessoa possessiva quanto na que é alvo desse comportamento. Esse tipo de amor surge muitas vezes do medo. O medo de perder a pessoa amada, de se sentir menos valorizado ou de enfrentar a solidão. É uma manifestação de insegurança que, por sua vez, gera um ciclo vicioso. O possessivo tenta garantir sua segurança emocional, sufocando o outro, o que, por sua vez, gera resistência e afastamento. O que deveria ser uma relação de apoio e crescimento mútua, torna-se um campo de batalha emocional, onde a confiança é questionada e o amor é, progressivamente, desconstruído. Para evitar que esse amor se torne possessivo, é fundamental que tenhamos uma comunicação aberta e honesta em nossos relacionamentos. Estabelecer limites e respeitar o espaço individual do outro é um dos pilares que sustentam relações saudáveis. Além disso, trabalhar a autoconsciência e o amor próprio é essencial para que possamos amar verdadeiramente o outro sem a necessidade de controle. Dessa forma, conseguimos nutrir um amor que celebra a união, enquanto honra a individualidade de cada um. Vivemos em um mundo onde as máscaras são quase inevitáveis. Cada pessoa, em algum ponto de sua vida, sente a pressão de se conformar a certos padrões sociais, ocultando sua verdadeira essência sob camadas de expectativas e aparências. Essas máscaras podem ser uma forma de proteção, mas também se tornam barreiras que isolam o indivíduo de uma vida plena e autêntica. A ironia é que, ao tentarmos ser aceitos, muitas vezes perdemos aquilo que nos torna únicos, a nossa autenticidade. As máscaras sociais criam um padrão de comportamento que, frequentemente, parece antitético à nossa natureza mais verdadeira. O sorriso que usamos em eventos sociais pode esconder a tristeza de um coração magoado. A pessoa que parece confiante na frente de um grupo pode estar lutando com fobias e inseguranças internas. À medida que continuamos a usar essas máscaras, a desconexão entre nosso eu verdadeiro e o eu apresentado cresce, alimentando a solidão e a insatisfação e abrindo caminho para a amargura. Para desconstruir essas máscaras, é preciso um trabalho contínuo de aceitação e autoconhecimento. Ao abraçarmos nossas vulnerabilidades, permitindo que outros vejam não apenas nossos triunfos, mas também nossas lutas, começamos a criar espaços de autenticidade. A conexão real é construída através da vulnerabilidade, e é lá que encontramos a verdadeira força. Quando deixamos de lado nossas máscaras, somos capazes de formar laços mais profundos e saudáveis, num ambiente que respeita cada parte do ser. A autoconsciência é uma das chaves mais poderosas para a transformação pessoal. É o ato de olhar para dentro de si mesmo, de observar nossas emoções, pensamentos e comportamentos sem julgá-los. Esse processo é fundamental para que possamos entender as raízes de nossas ações e reações, especialmente quando começamos a notar sinais de que estamos nos afastando de nossa essência. A falta de autoconsciência pode ser um convite à ignorância, levando a decisões impulsivas e comportamentos prejudiciais que eventualmente nos afastam da bondade que queremos manter. Quando investimos tempo no desenvolvimento da autoconsciência, nos tornamos observadores de nossas próprias vidas, não apenas participantes. Essa habilidade nos dá o poder de identificar padrões negativos antes que eles se transformem em comportamentos destrutivos. Focar nas crenças limitantes e nas autossabotagens é essencial para buscar um equilíbrio emocional saudável. Por exemplo, ao perceber que reagimos de forma defensiva quando alguém nos critica, temos a oportunidade de questionar por que essa crítica nos afeta tanto, abrindo espaço para o crescimento pessoal. Cultivar a autoconsciência não é um objetivo de curto prazo, mas um caminho contínuo. Práticas como meditação, reflexão e terapia podem auxiliar nesse processo. O mais importante é se comprometer a ser honesto consigo mesmo que isso signifique enfrentar verdades desconfortáveis. Ao se tornar cada vez mais autoconsciente, além de minimizar a chance de causar danos a si mesmo e aos outros, você também se tornará uma luz que guia os outros em suas jornadas. E assim, a beleza da bondade pode voltar a florescer, mesmo nas sombras. Às vezes, os sinais de que algo não está certo em nossas vidas são sutis como um sussurro,
enquanto outras vezes podem ser gritos ensurdecedores. Ignorar esses sinais é um dos maiores perigos que enfrentamos na jornada da vida. Eles podem aparecer na forma de ansiedade constante, cansaço emocional ou até mesmo irritabilidade sem razão aparente. Muitas vezes, vemos esses sintomas como meros incômodos, mas na verdade, eles são alertas de que algo está acontecendo em nosso interior e precisam ser ouvidos com atenção. Além das emoções, também podemos notar padrões de comportamento que se repetem. Talvez você perceba que suas relações estão sempre terminando da mesma maneira, ou que você se envolve repetidamente em relações tóxicas. Esses padrões servem como um chamado para a introspecção, uma oportunidade de examinar o que está enraizado em suas escolhas. O que está por trás dessas repetições? Quais crenças ou experiências não resolvidas estão dirigindo sua vida de maneira tão prejudicial? Ignorar essas perguntas pode levar a consequências mais graves, como o desdobramento de uma personalidade que fere mais do que cura. Reconhecer e aceitar esses sinais é um ato de coragem. É um passo que exige vulnerabilidade e disposição para mudar. Pode ser necessário buscar apoio externo, seja através de amigos, mentores ou profissionais de saúde mental. Esses aliados podem ajudar a iluminar as áreas sombrias que estamos hesitantes em explorar. Ao ouvirmos esses sinais de alerta, iniciamos um processo de cura. Como o primeiro passo de um viajante que se recusa a ser aprisionado pelo passado, começamos a fazer escolhas mais conscientes, alterando o curso de nossas vidas antes que as pequenas chamas da dor se tornem incêndios incontroláveis. As relações desempenham um papel vital na nossa experiência humana e, quando são saudáveis, elas despertam a melhor versão de nós mesmos. No entanto, relações tóxicas têm o poder de drenar nossa energia, roubar nossa paz e moldar nossos comportamentos de maneiras prejudiciais. Muitas vezes ficamos tão imersos em relações que nos fazem mal que esquecemos que há outras opções. Aquela sensação constante de estar à mercê do humor do outro é um sinal claro de que algo precisa ser revisto. Uma relação saudável deve elevar, não anular, e quando isso não acontece, se transforma em um peso insuportável. Identificar relações tóxicas pode ser um desafio, especialmente porque muitas vezes elas se disfarçam sob o véu da preocupação ou do amor. O narcisismo, por exemplo, infiltra-se em amizades e relacionamentos românticos, onde uma pessoa é constantemente colocada em um pedestal, enquanto a outra é esmagada pelas suas necessidades. Esses relacionamentos tendem a criar um ciclo de dependência e insatisfação, e quem está preso neles frequentemente não consegue ver um caminho de saída. Porém, o primeiro passo para a libertação é reconhecer que aquilo que você experimenta não é normal e que é possível viver de forma mais leve e livre. Reconstruir a vida após escapar de relações tóxicas envolve uma jornada de autoafirmação e autodescoberta. Este é um processo de cura em que devemos escolher conscientemente nos rodear de pessoas que nos empoderem. Estabelecer limites é fundamental. Não é uma questão de recusar a ajuda, mas de saber que você merece um espaço sagrado onde sua bondade, vulnerabilidade e autenticidade sejam aceitas e valorizadas. Tais testemunhos de amor genuíno podem reconstruir a fé que temos em nós mesmos e nos outros, permitindo que a luz da bondade brilhe novamente em nossas vidas. Promessas quebradas e traições são feridas profundas que podem ecoar ao longo da vida. Cada promessa não cumprida, cada palavra cravada na pedra e depois dissolvida, deixa uma cicatriz na alma, um lembrete do que poderia ter sido. Quando confiamos a alguém com nossos corações e essa confiança é quebrada, a dor que sentimos pode ser intensa, piorando a sensação de isolamento e solidão. Frequentemente as pessoas tentam minimizar essas experiências, mas a verdade é que elas moldam quem somos, impactando nossas futuras relações e até mesmo nossa visão de nós mesmos. As promessas quebradas podem criar um ciclo de desconfiança em que cada novo relacionamento é visto através da lente de experiências passadas. A dúvida permeia o novo, e a esperança se torna uma moeda em desvalorização. Nesse contexto, as pessoas podem se tornar cautelosas, levando à resistência de se abrir novamente, ou, ao contrário, se entregam a relacionamentos impulsivos em busca de preencher um vazio que nunca parece se fechar. A dor da traição é uma realidade, mas é importante lembrar que ela não define nossa capacidade de amar ou de confiar novamente.
A cura após uma traição exige tempo, mas também um esforço consciente para recriar um espaço de segurança emocional. Essa jornada pode começar com o perdão, não para absolver quem nos feriu, mas para libertar a nós mesmos do peso que carregamos. Ao buscar experiências de autenticidade e ligação verdadeira, podemos reescrever a narrativa que temos sobre relacionamentos. Cada novo começo é uma oportunidade de crescer e construir uma vida mais rica, onde as promessas se tornam a base de relações prósperas, e onde a luz da bondade prevalece sobre a escuridão da desilusão. Ninguém acorda um dia decidido a se transformar em uma versão distorcida de si mesmo. A transformação de bom para mal é frequentemente um processo gradual e sutil, muitas vezes enraizado em dor e sofrimento. À medida que a negatividade se acumula, a essência bondosa começa a se encolher, dando espaço ao ressentimento e à amargura. O que antes era um coração aberto e generoso se torna uma fortaleza inexpugnável, onde a desconfiança e o medo moldam as interações. A linha entre ser bondoso e se tornar amargo pode ser perigosamente fina, e muitos de nós atravessamos essa linha sem perceber. A maneira como respondemos às adversidades da vida pode ser o catalisador dessa transformação. Experiências traumáticas, abandono ou desilusão podem levar a uma reatribuição de valores. Os bons sentimentos que antes nutríamos se deterioram, gerando um sentimento de injustiça, que pode ser desviado para comportamentos prejudiciais. A frustração pode se transformar em ações que ferem não apenas a nós mesmos, mas a outros que ainda tentam nos alcançar. O resultado final é uma personalidade que se distancia da bondade, criando um ciclo descendente de dor e desconexão. Contudo, o reconhecimento desse processo é o primeiro passo para a transformação positiva. Assim como um carro que precisa de manutenção, também precisamos cuidar de nossa psique e emoções. Refletir sobre nossas experiências, buscar terapia ou outros métodos de autocuidado pode nos ajudar a resgatar a bondade perdida e a nos reconectar com o nosso verdadeiro eu. Lembrar que todos estamos em um constante processo de evolução é crucial. Ao nos permitirmos ser vulneráveis e aceitarmos ajuda, temos a capacidade de transformar a escuridão em luz, restaurando assim a nossa essência. A vingança pode parecer uma resposta tentadora ao sofrimento que nos infligiram, uma forma de restaurar o equilíbrio quando sentimos que fomos injustamente tratados. Entretanto, o desejo de retribuir é como beber veneno na esperança de que o outro sofra. Alimentar a vingança só nos aprisiona mais na mesma tristeza que tentamos superar. O que poderia ser um catalisador para o crescimento pessoal se transforma em um ciclo vicioso de raiva e negatividade, levando-nos ainda mais para o escuro caminho da amargura. Quando nos entregamos ao desejo de vingança, perdemos nosso foco. A energia que poderia ser direcionada para a cura e o autocrescimento é dissipada em pensamentos sobre como causar dor ao outro. Isso nos mantém envolvidos em uma luta que nunca termina, uma batalha que não resolve nada, mas apenas perpetua o sofrimento. Muitas vezes, a pessoa que mais sofre em um ciclo de vingança é aquela que busca a retaliação, enquanto a verdadeira ferida permanece sem tratamento, acumulando ainda mais dor. Para quebrar esse ciclo, é preciso valorizar a generosidade e o perdão. Isso não significa que precisamos tolerar ações prejudiciais ou esquecer nossos sofrimentos, mas sim aprender a liberar a necessidade de retaliar e, em vez disso, buscar entender nossas emoções. A transformação pela dor pode levar à compaixão, permitindo que a superação da mágoa nos liberte. O verdadeiro poder reside em curar, não em ferir. Quando encontramos a paz interior, retornamos a um estado de conexão com nossa essência bondosa. A vulnerabilidade é frequentemente vista como uma fraqueza na sociedade moderna, uma visão que nos ensina a esconder nossas fraquezas e a esconder nosso verdadeiro eu por trás de uma fachada de força. Essa demonização da vulnerabilidade pode se tornar um dos maiores obstáculos na jornada de autodescoberta e crescimento. Ao negarmos nossas emoções e experiências dolorosas, construímos muros que nos isolam ainda mais, afastando-nos de nossa própria humanidade e, por conseguinte, da conexão autêntica com os outros. Entretanto, a vulnerabilidade é, na verdade, uma força poderosa. Ao nos permitirmos ser autênticos, mesmo vulnerável, mostramos a e outros que somos todos humanos, que as dores e os desafios
são parte da experiência coletiva. Quando abrimos nosso coração, podemos construir compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Isso não significa expor todas as fraquezas a qualquer um, mas sim encontrar um ambiente seguro onde possamos explorar nossas emoções e buscar apoio, em vez de continuar a agir como se tudo estivesse sob controle. Aceitar a vulnerabilidade é um ato de coragem, e ao fazê-lo, reescrevemos a narrativa sobre o que significa ser forte. A verdadeira força não está em sufocar as emoções, mas em enfrentá-las com autenticidade. Ao permitir que a nossa vulnerabilidade nos guie, conseguimos estabelecer relações mais profundas e significativas. Abrimos espaço para a empatia e criamos um mundo onde a bondade pode florescer, em vez de ser sufocada pela vergonha e o medo. Vivemos cercados por energias. Cada pensamento, sentimento e interação gera um campo energético que influencia nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. No entanto, muitos mitos cercam o assunto, levando a desinformações sobre como essas energias funcionam. É comum ouvir que algumas pessoas sugam nossas energias ou que estamos apenas prendendo energias negativas, enquanto a verdade está ligada à compreensão do que realmente significa nossa troca energética e como ela pode impactar nossa trajetória de vida. Uma verdade fundamental é que somos todos responsáveis pelo nosso estado energético. A energia que emitimos muitas vezes reflete nosso estado emocional interno. Quando cultivamos pensamentos e sentimentos positivos, emanamos uma vibração mais alta, atraindo circunstâncias e relacionamentos que correspondem a essa frequência. Por outro lado, quando nos permitimos cair em ciclos de negatividade, atraímos energias que alimentam esse estado, gerando um ambiente propenso a desarmonias e sofrimento. Isso significa que temos o poder de mudar nossa realidade ao mudarmos nosso foco e nossas intenções. Além de entender nossas próprias energias, é importante nos educarmos sobre as interações energéticas. Quando estamos cientes de nossa conexão com o todo, com a natureza, com os outros e conosco mesmos, começamos a perceber como as energias fluem e se transformam. A autoconsciência nos permite discernir na prática se uma interação deixa um sentimento de leveza ou um fardo pesado. Com isso, tomamos decisões mais saudáveis sobre nossas relações e ambientes, contribuindo para um fluxo energético que promove bem-estar e bondade. Encontrar o caminho de volta para a luz interior é uma jornada que muitos de nós enfrentamos após períodos de desilusão e escuridão. A estrada pode ser repleta de obstáculos, mas o importante é lembrar que cada passo que damos em direção à autodescoberta e ao autocuidado nos aproxima de nossa essência verdadeira. A primeira ação nesse percurso é o reconhecimento. Reconhecer o que nos afastou de nós mesmos é vital para restaurar a conexão que perdemos. Esse retorno à luz exige que enfrentemos nossas sombras, abraçando o que nos fez sentir desconectados ou perdidos. Isso inclui olhar para traumas passados, padrões de comportamento prejudiciais e experiências que deixaram cicatrizes. A prática de autocompaixão desempenha um papel fundamental, permitindo que sejamos gentis e pacientes conosco enquanto realizamos essa exploração interna. É um convite para perdoar a nós mesmos e reconhecer que a dor, embora difícil, é uma parte da jornada humana que pode nos ensinar muito sobre resiliência e força. Juntamente com o autoconhecimento, buscar novas experiências e relacionamentos que alimentem nossa alma é crucial. Ao nos cercar de pessoas que compartilham valores semelhantes e que nos inspiram a crescer, estabelecemos um campo de apoio que nos fortalece. O retorno à nossa luz interior é um movimento contínuo, uma prática diária, onde escolher ser verdadeiro e honesto conosco e com os outros será sempre o melhor caminho. À medida que resgatamos nossa bondade, também nos tornamos exemplos para outros que buscam a mesma luz. A empatia é uma das forças mais poderosas que temos para curar a nós mesmos e a outros. Em um mundo cada vez mais individualista, cultivar empatia não é apenas um ato de bondade, mas uma forma de redenção. Quando nos colocamos no lugar do outro, conseguimos ver as dificuldades e as lutas que todos enfrentamos, e essa compreensão nos leva a agir com compaixão. A empatia é um bálsamo que pode curar feridas profundas e transformar interações prejudiciais em momentos de conexão e compreensão. Ao praticar a empatia,
frequentemente encontramos oportunidades de mudança. Quando nos permitimos sentir a dor alheia, tornamo-nos mais conscientes das consequências de nossas ações. Isso nos motiva a ser melhores, a agir de maneira mais responsável e a perdoar aqueles que nos feriram. Pois em nossa essência, todos nós somos humanos, falíveis e dignos de compreensão. A redenção, portanto, não é apenas para o que fez o mal, mas também para aquele que sofreu pela ação. A empatia quebra ciclos de dor e abre o caminho para novas histórias de compaixão. Por último, a empatia nos ajuda a criar uma sociedade mais justa. Quando estamos verdadeiramente abertos para ouvir e entender outros pontos de vista, não apenas mitigamos conflitos, mas também construímos comunidades mais fortes. Essa prática deve ser a base de nossas interações. Portanto, ao nos dedicarmos a ser mais empáticos, estamos ajudando a recriar um mundo em que a bondade prevalece, onde a luz se ergue como farol em meio à escuridão. O caminho da redenção é pavimentado com atos de bondade e conexão verdadeira. Ao longo desta jornada, exploramos como pessoas boas podem se perder nas sombras e como a recuperação é sempre possível. Cada um de nós carrega uma centelha de luz, uma essência de bondade que, quando cuidadosamente cultivada, pode brilhar intensamente em um mundo que, por vezes, parece cheio de desafios. O primeiro passo para resgatar essa luz é a consciência. Ao olharmos para dentro e aceitarmos nossas vulnerabilidades, somos capazes de examinar o que nos afastou do nosso verdadeiro eu e como podemos expandir essa luz em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Resgatar a luz interior envolve um comprometimento contínuo de reflexão e ação. Não será uma tarefa fácil e os desafios não desaparecerão magicamente. Contudo, cada pequeno passo que damos em direção ao amor, à empatia e à compaixão não apenas transforma nossas vidas, mas também influencia os que nos cercam. Somos, portanto, protagonistas de nossa história de redenção. Ao nos conectarmos com nossas emoções mais profundas e nos permitirmos ser guiados pela bondade, podemos reescrever nossa narrativa e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Por fim, o chamado à ação é pessoal e coletivo, exigindo que sejamos vigilantes e proativos na promoção do bem. À medida que resgatamos nossa luz interior, também somos convidados a compartilhá-la com o mundo, criando um legado de bondade. Que possamos sempre lembrar que, embora a escuridão possa esfriar nossas almas, a luz da bondade e do amor pode sempre ser reacendida, uma escolha a cada dia. Juntos podemos levar essa luz onde ela é mais necessária, iluminando até os cantos mais sombrios e transformando a dor em algo belo.